Olá, aqui é a professora Fernanda Diniz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre letra de câmbio. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento por meio do qual o sacador dirige ao sacado uma ordem para que este pague a importância consignada na letra a um terceiro denominado tomador. Então a gente vai ver que na letra de câmbio nós temos três figuras intervenientes obrigatórias. Nós temos o sacador, que é a pessoa que cria o título de crédito, né? É que manda o outro pagar. O sacado, a pessoa é quem é direcionada à ordem de pagamento. E o tomador, ou beneficiário, que é a pessoa que tem o direito ao recebimento de crédito. Então, a gente tem que lembrar que a letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Então, um terceiro envia uma ordem para que o sacado pague. Só que nós temos que nos lembrar que esse sacado, ele não é obrigado a aceitar. Ele aceita se ele quiser. E essa obrigação em que ele se torna vinculado ao título de crédito se chama aceite, que é uma obrigação facultativa. Nós temos que saber também os requisitos da letra de câmbio, que são tratados na LUG. A primeira coisa que a letra de câmbio sempre vai ter que ter é a denominação letra de câmbio. Então, sempre eu vou ter que ter no título a colocação de letra de câmbio. Eu vou colocar para vocês uma figura de uma letra de câmbio para que vocês possam visualizar melhor. Temos também ordem de pagamento de determinada quantia em dinheiro. Essa quantia em dinheiro tem que estar discriminada tanto em algarismos quanto por extenso. Se houver uma discrepância entre o que está escrito numericamente e o que está escrito por extenso, há um consenso geral de que prevalece o que está escrito por extenso, mas isso apenas se for suficiente para gerar dúvidas, né? Caso contrário, se não se tiver como resolver a questão, vai gerar a nulidade do título. Então, a questão tem que estar estabelecida. Se gerar dúvidas, vai gerar a nulidade do título. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma determinada vez, eu tinha saído com uma amiga e ela criou um cheque escrito biscoitos legais ao invés de 18 reais. O cheque foi compensado. Então, por quê? Porque lá em cima estava escrito 18 e por extenso estava escrito biscoitos. Foi compensado o título. Por quê? Porque nesse caso a Câmara de Compensação do Cheque não entendeu que era suficiente para gerar dúvida. Então, caso haja dúvida, haverá então a invalidade do título, ok? Continuar. A data e local do saque, ou seja, quando o título foi criado, a época e o local do pagamento, ou seja, o vencimento do título e onde ele deve ser pago. Existe uma discussão se esses dois requisitos seriam mesmo obrigatórios. Há um entendimento de que se eu tiver pelo menos a data e local do saque ou a data e local do pagamento, eu não teria invalidade do título. Se eu tiver a data e local do saque, eu vou presumir que esse título é vencível à vista e que ele deve ser pago no domicílio do devedor. Por quê? Porque no Brasil as obrigações são, em regra, queráveis. Credor procura devedor para receber. Além disso, se eu não tiver a data e local do saque, mas tiver a época e local do pagamento, então eu também vou ter sanado o problema, porque eu vou saber onde pagar e como pagar. Então também não gera invalidade. Então a maior parte da doutrina entende que não é necessária cumulativamente a existência desses dois requisitos. Basta um ou outro. Um ponto importante quando a gente está estudando essa parte dos requisitos é a súmula 387 do STJ. A súmula 387 do STJ vai falar que a cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. O que quer dizer isso? Se eu emito uma letra de câmbio e eu deixo de preencher algum requisito que seja considerado essencial, o credor do título pode preencher de boa fé, de acordo com os ajustes, e isso não gerará invalidade do título se esse preenchimento for feito antes da apresentação para protesto ou para execução. Então, tem que ser feito o preenchimento
antes do protesto da execução. Se eu encaminho para protesto o título com as partes dos requisitos essenciais em branco, eu vou ter invalidade, sim, da obrigação consignada no título de crédito, ok? Continuando. Além disso, também temos que saber como requisito, esqueci de colocar aqui no slide, a assinatura do sacador se vinculando, obviamente. Eu não tenho como ter um título sem assinatura. E aqui a gente tem que saber que a assinatura falsificada equivale à ausência de assinatura. Um outro ponto, tem que haver a identificação do sacado, para que ele possa ser encontrado, porque senão fica muito difícil, né? Outro ponto interessante que a gente vai ver com relação à letra de câmbio é a questão do vencimento da letra de câmbio. Existem 4 modalidades de vencimento. Primeiro, o vencimento à vista, ou seja, a partir do momento que o título é emitido, quando ele for apresentado para o pagamento para a outra parte, ele tem que ser pago. A dia certo, que é o mais comum, o vencimento é no dia 3, no dia 5 de novembro, no dia 25 de dezembro. Eu tenho ainda a tempo certo de data, então essa modalidade é muito engraçada. É há 2 meses a contar da emissão, 1 ano a contar da emissão, então é um certo período de tempo a partir da emissão do título. E, por último, a tempo certo de vista, que é aquele vencimento que eu vou contar a partir do aceite. Então, o título é aceito, e aí eu tenho 2 meses após o aceite, 1 ano após o aceite, ou 2 anos após o aceite, que vai ser o vencimento do título. Então, como eu já tinha dito, e a gente já estudou isso anteriormente, a legislação aplicável à letra de câmbios vai ser a Lei Cambial, que é o Decreto 244 de 1908, e a LUC, né, que vai estabelecer a sua aplicabilidade. A gente tem que saber sobre as obrigações e os atos cambiários aplicáveis à letra de câmbio. Nós estudamos todos eles separadamente e agora a gente vai estudar aplicável, então, à letra de câmbio. O aceite é aplicável ao título à letra de câmbio em todas as regras que a gente estudou até agora. Então, nós vimos que o aceite é a obrigação facultativa, em que o sacado se vincula à obrigação. Ele pode recusar o aceite, né, total ou parcialmente. Então, nós vamos ver que quando há recusa do aceite, há o vencimento antecipado do título, não é isso? E vimos também que quando há um aceite parcial, eu tenho uma modificação de alguma das condições especificadas no título. Então, eu tenho o aceite parcial modificativo ou quantitativo. Você se lembra? Continuando. Além disso, a gente tem o endosso em todas as modalidades que a gente estudou. Eu posso ter endosso em preto, endosso em branco, endosso próprio, endosso impróprio. Lembrando-se que o endosso parcial não é cabível, né? Apesar de haver uma discussão e uma teoria lá do professor João Eunópio Borges, que eu já falei para vocês, mas em regra geral, o aceite ele tem que ser total. Nós vimos a possibilidade do endosso póstumo, que é aquele posterior ao vencimento do título, que faz efeitos apenas de cessão civil de crédito, e a cláusula não aceitável ou proibido, ou melhor, proibido novo endosso, que é aquela que eu proíbo a realização de novo endosso e caso o endosso seja feito, vai ser feito com apenas cessão de crédito. Nós vimos o aval é cabível na letra de câmbio em todas as suas modalidades, aval em branco, aval em preto, aval póstumo, aval antecipado, né? Inclusive é possível o aval parcial. E por fim nós vimos no protesto, que o protesto também é cabível para a letra de câmbio em todas as modalidades que nós estudamos até agora. Então essa foi uma revisãozinha, espero que vocês tenham gostado e a gente se fala mais. Até mais, tchau!